Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. E começamos este Jornal das Três, José, com um braço de ferro entre Luís Neves e Carlos Moedas. O gabinete do ministro diz que o reforço policial prometido para Lisboa até já está no terreno. 200 agentes que já estarão a trabalhar desde junho, é o que diz o gabinete do Ministério da Administração Interna em resposta ao Observador. No início desta semana, o presidente da Câmara de Lisboa disse que o ministro da Administração Interna ainda não tinha avançado com esse reforço de agentes da PSP em Lisboa. Carlos Moedas disse mesmo que estava na altura do governo cumprir a promessa. Agora, o gabinete de Luís Neves rejeita as afirmações do autarca lisboeta, diz que o reforço do policiamento em Lisboa já está a ser concretizado e que está em marcha um trabalho mais estrutural para garantir a segurança na cidade. Na resposta ao Observador, o Ministério da Administração Interna fala num plano de reorganização da rede de esquadras de Lisboa, que vai ser apresentado em breve à autarquia. O objetivo deste plano é libertar mais polícias para funções operacionais, de patrulhamento e de proximidade. É um artigo que pode ler com maior pormenor a esta hora, está em destaque no site do Observador. O secretário-geral do PS aplaude a garantia do primeiro-ministro sobre a segurança social, mas aponta um contrassenso. Luís Montenegro desejou um possível entendimento nacional antes das próximas eleições quanto a alterações estruturais na segurança social e deixou essa ideia, reiterou o compromisso de não fazer qualquer alteração nesta legislatura na segurança social. José Luís Carneiro admite que ficou satisfeito com as palavras do primeiro-ministro, mas aponta esse contrassenso entre o que disse Luís Montenegro e o que disse a comissária europeia Marisa Luís Albuquerque. É preciso saber, afinal, qual é a posição do Governo sobre esta matéria. Contudo, o facto do Primeiro-Ministro ter dito que nesta legislatura não corresponde a uma garantia que eu próprio tinha pedido, nomeadamente em relação ao modo como iríamos olhar para a proposta do Orçamento do Estado. E isso em si é positivo. Mas chama a atenção que foi o Governo que encomendou o estudo e também é quem o Governo português indicou para representar Portugal na Comissão Europeia, que tenha uma proposta que abra as portas à privatização da segurança social. Palavras de José Luís Carneiro no último dia da rota pelo interior e de cooperação transfronteiriça que tem estado a fazer pelo país. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial diz que o PRR está totalmente concluído. Manuel Castro Almeida assegura que Portugal vai cumprir os marcos e as metas, mas deixa um aviso: o país vai ter de usar o Orçamento do Estado para alavancar o investimento público. Manuel Castro Almeida lembra que durante a execução houve momentos em que foi preciso ajustar para ultrapassar alguns excessos de otimismo. Ainda assim, o Ministro diz que as verbas estão totalmente tratadas. O PRR está totalmente concluído. Portugal cumprirá 100% dos marcos e metas do PRR. Estão garantidos os 16.326 milhões de euros de subvenções a fundo perdido da União Europeia. 100% das subvenções. A componente dos empréstimos, 5.580 milhões, também será executada na totalidade, salvo algum imprevisto de última hora. Palavras em conferência de imprensa. O Ministro da Economia diz ainda que não consegue quantificar a verba do Orçamento de Estado que vai ser utilizada para investir nas obras que faltam terminar e que estão englobadas no PRR. Admite apenas que o desvio do valor total é de 1%. Estamos a gerir um programa de 22 mil milhões de euros. E a margem de erro que este programa poderá ter é da ordem de 1%, por excesso. Portanto, vamos executar mais 1% do que o previsto. Para garantir que executávamos 100%, nós contratualizámos 101%. Para garantir que executávamos 100%. Não é fácil encontrar desvios tão pequenos como este num programa desta dimensão com tantos agentes intervenientes. Manuel Castro Almeida, em conferência de imprensa, o Ministro classificou como uma fatalidade o facto do investimento público ter vivido de fundos europeus. Em Espanha, o Ministro dos Negócios Estrangeiros rejeita a posição de Marrocos de querer recuperar o território de Ceuta.
O governo espanhol enfrenta esta sexta-feira uma nova jornada de explicações no Congresso dos Deputados sobre a crise migratória que atingiu Ceuta no final de julho. Entre os ministros escutados hoje está José Manuel Albares, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, que destacou o papel importante da comunicação com Marrocos, que permitiu o regresso das pessoas que entraram em menos de 24 horas em Ceuta, bem como a contenção de uma nova tentativa de entrada a 14 de agosto. O ministro rejeita ainda assim categoricamente as posições dos ministros marroquinos sobre Ceuta e Melilla, em causa as declarações dos ministros marroquinos da Justiça e dos Assuntos Islâmicos, que defendem o diálogo com Espanha para resolver o estatuto das duas cidades, alegando direitos históricos e geográficos de Marrocos. O ministro reforça que não vai discutir a integridade territorial de Espanha com Marrocos, nem com nenhum outro país. No Nepal foram encontrados com vida os 2 irmãos portugueses que estavam desaparecidos na sequência das inundações que atingiram o país na terça-feira. Há, no entanto, 2 novos desaparecidos. A tutela de Paulo Rangel, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz que estes 2 portugueses foram encontrados em segurança, mas que há no total ainda 3 cidadãos nacionais desaparecidos, 2 mulheres e 1 homem. O número de mortos devido a esta enxurrada é de mais de 500. Há ainda 1.300 desaparecidos. Até o momento, as autoridades conseguiram já resgatar mais de 3.700 pessoas. Vamos ao futebol. Benfica, Torriense e Braga já conhecem os adversários na fase de Liga das respectivas provas europeias. Benfica e Torriense vão jogar na Liga Europa, o Sporting Braga está na Liga Conferência, o João Lourenço, os encarnados vão encontrar algumas caras conhecidas. Vamos ficar a conhecer o que disse o sorteio, a começar pelos encarnados. O sorteio ditou que os encarnados viajam até Milão para defrontar o AC Milan e reencontrar Ruben Amorim e Gonçalo Ramos. O Pote 1 também deu o duelo caseiro frente aos neerlandeses do AZ Alkmaar. No que toca a desafios no Estádio da Luz, os encarnados ainda recebem os polacos do Lech Poznan, os escoceses do Celtic e os gregos do Ofi Creta. As restantes viagens europeias estão marcadas para a Chequia, para defrontar o Vitória Pilsen, para o Chipre, para jogar frente ao Omonia e para os Países Baixos para defrontar o NEC Nijmegen. Vamos ao estreante Torriense, que tem pela frente emblemas com bastante história no velho continente. Recebe em Leiria o Olympiacos, o Celtic, o Sunderland e o Arat Arménia. Viaja até ao terreno da Real Sociedade, do Ferencváros da Hungria, o Lech Poznan da Polónia e o Lillestrøm da Noruega. Descemos até à Liga Conferência, onde o Braga tem apenas 6 jogos. Recebe o Gent da Bélgica, o Kups da Finlândia e o Egnatia da Albânia. Tem todas as viagens marcadas para a Escandinávia. Vai à Dinamarca defrontar o Copenhaga e o Aarhus e à Noruega defrontar o Brann. O jornalista João Lourenço com os adversários de Benfica e Torriense na Liga Europa e com os do Braga na Liga Conferência. No campeonato, o Porto viaja até Viseu, defronta amanhã o Académico. O treinador azul e branco pediu atenção às bolas paradas do adversário. O Académico de Viseu, o Futebol Clube do Porto, arranca quando forem 6 da tarde. O Futebol Clube do Porto chega a esta fase só com vitórias no campeonato. Em conferência de imprensa, Francesco Farioli deixa elogios ao Académico de Viseu e diz que é uma equipa corajosa a defender. É uma equipa muito corajosa, com e sem bola, que gosta de pressionar muito alto. Uma equipa que tem capacidade para ter também bons momentos com bola e acho que no geral é muito bem organizada. Neste momento são também uma ameaça nas bolas paradas, pois já marcaram 3 golos em lances semelhantes. Portanto, temos muitos desafios diferentes pela frente. Será definitivamente um jogo que vai exigir a nossa melhor versão. Challenges ahead, so definitely a game that will demand our best version. Francesco Farioli em conferência de imprensa. Do lado do Académico de Viseu, o treinador Bruno Pinheiro diz que a equipa precisa de conseguir ganhar os duelos defensivos para conseguir levar qualquer ponto frente aos campeões nacionais. Vai ser extremamente difícil ter posses de bola longas, porque o Porto é uma equipa que passa de uma defesa-zona para uma defesa homem-homem no estalar de dedos. Ativa gatilhos de pressão de uma forma muito, muito rápida e transformam aquele 4-2-3-1 num homem-homem, o que nos obriga a ganhar duelos. Portanto, posse de bola vai ser difícil, vai nos obrigar muito a duelos, eles provocam muito os duelos defensivamente. Se formos ganhadores nos duelos, aumentamos essa posse de bola. Se formos perdedores nos duelos, garantidamente vamos estar muito tempo sem bola.
o treinador do Académico de Viseu, antes do jogo de amanhã. Académico de Viseu, Futebol Clube do Porto, arranca às 6 da tarde. Há relato e análise aqui na Rádio Observador. Vamos às notícias de âmbito local. Começamos em Alcobaça. Cerca de 50 moradores da Praça 25 de Abril queixam-se de ruído durante a noite em frente ao mosteiro. Os moradores dizem que o problema se agravou este ano com a abertura de 2 novos espaços com música ao vivo na rua durante os fins de semana. Segundo os moradores, o barulho prolonga-se em alguns casos até às 6 da manhã. Em Almada, termina esta segunda-feira a situação de alerta devido às falhas no abastecimento de água. A informação é avançada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Os SEMAS explicam que os níveis dos reservatórios têm-se mantido acima dos 70%, o que permite encarar a situação com maior tranquilidade. Em Matosinhos, a Câmara vai pedir um empréstimo de 40 milhões de euros para construir 500 habitações de renda acessível. Uma das novas empreitadas vai ser destinada a pessoas até aos 35 anos. A autarquia quer ainda reabilitar 7 conjuntos habitacionais, num total de mais de 1.170 casas. A nova Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, estima que as novas habitações estejam concluídas em 3 anos. Em Sintra, a Câmara Municipal aprovou protocolos com os bombeiros voluntários de Belas e São Pedro de Sintra para reforçar o programa municipal Táxi Social. O serviço garante transporte gratuito e adequado para consultas e outros serviços de saúde a pessoas idosas com carência económica. Em Leiria, os SEMAS iniciaram obras de remodelação da rede de distribuição de água junto ao Centro de Saúde Dr. Gurjão Henriques. Os trabalhos vão durar cerca de 3 meses, incluem a instalação de mais de 400 metros de novas condutas e 6 ramais de ligação. Em Aveiro, começou hoje a Feira do Livro de Aveiro, vai decorrer até dia 13 de setembro. Este ano o evento assinala 50 anos e conta com mais livreiros, oficinas e espetáculos. A entrada na Feira do Livro de Aveiro é gratuita. Este programa tem o apoio de BetClick.